Olá a todos, mais uma vez cobertura Fenatran, estamos aqui com a cobertura da ACE Guarulhos, Ciesp, Centro das Indústrias da nossa região, e agradecemos imensamente a Fix, que montou esse stand maravilhoso aqui conosco, e esta feira sempre trazendo grandes inovações, grandes personalidades, e eu tenho aqui com vocês nada mais, nada menos que Carlos Menchik, que é a maior referência em logística que nós podemos dizer aqui no nosso setor. Carlos, gentilmente, ele aceitou fazer essa entrevista aqui conosco e nós não podemos perder a oportunidade, primeiro, para agradecê-lo e, segundo, para ouvir um pouco da perspectiva do Carlos sobre o que ele vê desta feira e as suas perspectivas futuras. Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Maravilha. Cara, muito obrigado pelo convite. Também estou muito lisonjeado de estar aqui contigo e poder dividir assim a minha visão, né? Porque eu venho essa feira aqui há muitos anos já. É uma feira que para mim é super tradicional, a maior da América Latina, e eu sou um caçador de inovação, um caçador de novas tecnologias. E o setor de transporte, ele sempre foi mais conservador, né? Sim. E eu estou notando, principalmente neste ano, uma certa transformação nisso, né? Onde tem, por exemplo, hoje a Vamos trazendo locação, que é um negócio super importante, talvez, para o setor de transporte. Para mim é uma inovação. Eu não preciso comprar um caminhão, eu posso locar, é mais barato, sim, eu vou pagar o aluguel mais barato do que financiado. Sim. Vantagens econômicas e financeiras em cima disso, inclusive tributárias. Eu estou vendo assim muita automação, muita inteligência artificial aplicada na gestão da frota. Muitas empresas aproveitando o manancial de dados que estão sendo gerados, Fretebras fazendo isso, Geotab fazendo isso, pegando muitos dados e começando a constituir benchmark para tu poder te comparar com o mercado. Cara, é o sonho de consumo. Eu como um ser logístico, o que eu quero? Eu quero saber como é que eu estou performando, mas eu quero me comparar com alguém do mercado para saber, relativamente, em termos de benchmark, como é que eu estou. Essas empresas já estão provendo esse tipo de dado, justamente, por exemplo, a Geotab tem 3,5 milhões de veículos, a telemetria de 3,5 milhões de veículos no mundo. Então eu consigo ter uma ótima referência em saber se eu estou bem ou estou mal. Se estou bem, parabéns. Se eu estou mal, o que eu posso fazer para melhorar a minha referência entendeu? Eu sei onde eu posso estar melhorando. Veículos elétricos, veículos a gás, outras fontes de energia, os veículos autômatos, empilhadeiras autômatas, a Toyota ali, a Paletrans, também com uma solução, um kit que transforma a empilhadeira em autômato. Cara, é muito legal ver esse tipo de inovação, porque eu vou em feiras na Europa, vou em feiras nos Estados Unidos, e esse tipo de coisa assim é muito comum lá. Tipo, há anos já eu vejo isso na feira lá. De fato, os caras estão mostrando os equipamentos autômatos. Essa vez foi a primeira vez que eu vejo uma empilhadeira autômata no Brasil. Foi aqui nessa feira. A Fix aqui, cara, com um Sider elétrico. Eu nunca tinha visto, nem tinha ouvido falar sobre um Sider elétrico. E os caras vêm aqui e trazem um protótipo que ajuda na segurança e na produtividade da carga e da descarga, porque não tem aquele tempo de setup, de abre lona, etc. Aperta o botãozinho, controle remoto, abre e fecha. O motorista não precisa descer da carreta, cara. Isso é muito legal, e ver assim, tá aqui já funcionando. Amanhã, se tu quiser vir aqui na Fix e eu quero botar no meu site, tá aí. Impressionante, né? Bacana. Carlos, ele traz tantas informações novas. Talvez você não acompanhou o que o Carlos falou, mas eu tenho certeza que se você acompanhar o canal do Carlos, você vai aprender sobre tudo isso que ele está falando, porque é tudo impressionante, apaixonante. Da gente ver tantas novidades. O Carlos é uma das pessoas que mais busca informações, que traz inovação para o setor de logística, e o seu olhar aqui é muito importante, porque primeiro ele motiva os empresários a buscar essa inovação. Segundo, a gente percebe, Carlos, que realmente a régua está crescendo. E nós vemos que o profissional de logística, de transporte, que não souber acompanhar
essas inovações, essa complexidade, ele vai ficar para trás. Como você vê hoje, nesse setor de transporte, a profissionalização dos profissionais? Cara, maravilhosa sua pergunta, é fundamental, porque a gente até não falou sobre isso, mas tudo que a gente decide dentro do nosso negócio, como consultoria, como a Prolog Uma, que é a dona do canal do Ser Logístico, que tem hoje 1.500 alunos pendurados nessa plataforma de educação, tudo que a gente faz é buscando um determinado propósito, que é elevar o patamar da logística através da educação. Porque a gente entende que o setor de logística no Brasil ainda é mal informado. Às vezes as fontes são erradas, e aquilo que a gente estava falando dos bastidores antes. Então o que a gente fez? Vamos botar um canal no YouTube, onde a gente vai falar de forma didática o que a gente entende que funciona os processos e como é que eles devem ser. Então hoje nós estamos com mais de 700 vídeos gratuitos, aulas praticamente dentro do YouTube, e que se tornou o maior canal de YouTube do mundo do nicho de logística. Então nós somos o único canal do mundo que tem a placa de reconhecimento de audiência do YouTube. Olha só, o maior canal... Gente, gravem isso. Carlos Menchik, o maior canal de logística em termos de números, em termos de assinantes. Número de inscritos e número de visualizações. Então o número de inscritos, isso é reconhecido pelo YouTube, né? Então é o que determina o tamanho do canal, e o nosso é o maior do mundo. E o segundo maior canal fala inglês. Então hoje, para nós, é até uma certa desvantagem competitiva o conteúdo sem português. Porque, por exemplo, na América Latina o conteúdo não entra, porque o cara espanhol, ele tem essa barreira do idioma. E que a gente vem lutando com o YouTube para aplicar a inteligência artificial, aonde eu já vi eu falando em árabe. E inclusive os lábios vão pronunciando de acordo com o idioma. É um negócio, cara, é louco, é muito louco, é muito louco. Mas a tua pergunta foi com relação ao mercado logístico na educação do mercado, né? Então, eu acho que a gente vem resgatando, inclusive, o amor do ser logístico pela profissão. Porque a gente mostrou, cara, que a logística não é bater caixa mais. A gente vem digitalizando os profissionais através de sistemas, TMS, sistema de transporte, de gestão do transporte, WMS, sistema de gestão de armazéns, e formando profissionais. Por isso que a gente tem hoje 1.500 seres logísticos pendurados na plataforma de educação. Então, qual é o que a gente vem mostrando? Cara, esquece essa parada aí de ficar batendo caixa. O trabalho de repetição, ele vai ser substituído por alguma tecnologia. E o trabalho de inovação é o que as empresas estão valorizando. Então, a gente direciona muito isso, conteúdos voltados para isso, para mostrar, cara, esquece esse negócio de ficar puxando um pallet de 500 quilos e tal, vamos eletrificar a movimentação, vamos botar automação. Hoje nós temos 5 níveis de automação. No Brasil já tem vários cases que eu tenho documentado no canal. Olha, eu vou dizer o seguinte, deve ter uns 20 videocases, são operações com sorter, com pick and buy light, com esteiras de movimentação, várias outras tecnologias para ganhar produtividade na apanha na operação logística, principalmente quando é voltado para e-commerce. Então a gente fica procurando case e trazendo novidades e botando de forma gratuita no canal para principalmente os seres logísticos que estão nos assistindo saberem que existem alternativas. Porque, cara, tem muita gente, eu vou dizer que não existe, porque a gente vê todos os dias a operação lá com lápis, caneta, papelzinho, uma planilhazinha, etc. E qual é o nosso papel? Cara, mostrar que hoje é muito acessível de quebrar esse paradigma de que nós não temos dinheiro para investir nesse negócio, ao contrário, porque esses projetos de automação que eu citei aqui são coisas que a gente consegue ter payback rapidamente. Mas o problema é que muitas vezes o ser logístico, porque a gente não é muito bom na matemática, então normalmente ele tende a apresentar uma despesa para a empresa. E o que a gente ensina? Não, esquece a despesa, vamos tratar isso como um investimento. Então, eu vou investir... Análise ROI, né? Você tem que fazer tudo com uma visão de retorno sobre o investimento. E aí que vem o diferencial, porque o ser logístico tem que mostrar o seguinte, cara, se tu investir aqui 100 mil, o retorno sobre esse investimento vai se dar por maior acuracidade, maior produtividade, inclusive redução de pessoas na operação,
manuseando o produto e eu posso ter mais pessoas na gestão, analisando a operação, valorizando o seu logístico. Esse é o grande papel que a gente vem desempenhando. Gente, olha isso. É importante olhar para frente, olhar muito além da sua operação, muito além daquilo que hoje você no seu armazém, na sua operação de transporte, no seu planejamento faz, e buscar mais inteligência. Mais do que isso, primeiro começar se informando bem. E o canal mais sério que nós temos hoje no mercado é o Ser Logístico. Carlos, para quem ainda não te conhece, como que eu faço para te seguir nas redes sociais? Olha, eu brinco o seguinte, que a gente vem cercando todo mundo. Se o cara procurar conteúdo no Google, eu acho que é difícil eles conseguirem escapar de mim, não? Mas a gente está então no YouTube, que é a nossa principal rede social, através do @serlogístico, Serlogístico, né? No Instagram, @serlogístico_oficial. E no LinkedIn, tu procura por mim, Carlos Menchique. A gente produz muito conteúdo por LinkedIn, que é uma rede já bem focadinha ali nos profissionais, né, da área de logística. Excelente, excelente. Nós também utilizamos o LinkedIn e nós sabemos que trazer profissionais de alto nível, como é o Carlos, é para nós importante porque levamos o melhor conteúdo para vocês que nos assistem. Então, se você é pequeno, médio ou grande empresário e quer conhecer um pouco do trabalho do Ser Logístico, tá aí as dicas, entrem em contato com o Carlos. Você tem alguns programas muito interessantes de formação. Fala um pouquinho sobre esses programas que você oferece ao mercado. Bacana. Quando a gente começou a pensar nisso, foi sempre como é que eu vou fazer para elevar o patamar da logística, certo? Nosso mote. Então, o que existia no mercado? Curso de logística. Tá, mas eu preparo o cara para quê exatamente? Qual função que ele vai que transformação nós vamos gerar nele para galgar uma determinada vaga, uma determinada função? Então a gente foi buscando o seguinte, por exemplo, existe hoje uma demanda muito grande para as empresas digitalizar seus processos através de tecnologias. Como é que eu preparo o Ser Logístico para isso? Então a gente desenvolveu o FET, Formação Estratégica em Transporte, aonde lá ele usa um TMS e um sistema de gestão de frota na prática, ou seja, ele vai ter aula conceitual e depois ele vai receber um usuário, vai se logar numa plataforma, que é uma das melhores no Brasil. Uma espécie de um demo, seria assim, ele vai praticando. É um sistema real que é da Senior Sistemas, que eles concederam para os nossos alunos. Excelente. Ele vai lá na prática e pegou o conceito e vai lá e executa o conceito na prática. Sim. Então ele vai ter a transformação de saber usar uma das melhores ferramentas de gestão de transporte no Brasil e ele vai saber usar e vai ser formado por ela. É um curso mais extenso, são mais ou menos umas 50 a 80 horas aula, onde ele tem a aula conceitual e a prática. 6 a 8 meses, mais ou menos, mais. A gente faz um programa de em torno de 3 meses. Tá ótimo. Para o cara não se alongar muito. Para o cara ter uma formação já dominando, né, fluindo no sistema, com a visão, né, estratégica e tática do Exatamente. do transporte. E é 100% online. Excelente. 100% online. Então tem aula gravada e algumas mentorias comigo e com outros professores para dirimir dúvidas. Então a gente tem aula com o pessoal do Mercado Livre sobre eletrificação de frota, tem aula com o pessoal da Fretebras sobre a questão dos frete carreteiro e assim vai. Essa é uma das formações. Depois a gente tem a formação para usuários chaves de gestão de armazéns. Então as empresas vão botar vou tirar o papel e a caneta e vou botar uma tecnologia. Preciso de um profissional que sabe fazer isso. A gente forma esse cara. Também ferramenta prática. Temos o analista de logística, o analista em transporte, o analista em estoque, o manutenção em frota. Ou seja, específico para a área que cada um determinar e que quer evoluir. E tu perceba que todas essas formações, elas te preparam para uma determinada função. Então, que eu prego sempre para você, não te educa para o que tu faz hoje, te educa para ganhar uma posição, para crescer na tua carreira. Né? E vai investindo cada vez mais, né? E eu sempre comento assim, que é muito importante vocês se ligarem,
toda essa inovação que a gente está comentando aqui, as empresas também estão levantando a régua, e aonde está o dinheiro são justamente não nos profissionais, porque o que acontece? Não adianta reclamar do salário se tu está fazendo carga e descarga de veículo, porque cada vez eles vão pagar menos, porque não tem valor aí. O valor está no cara conhecer a gestão, conhecer ter uma análise crítica de processo, que a gente briga muito isso dentro das nossas formações. Sem entender o processo, sem entender o acesso às ferramentas, não dá para se analisar e fluir na decisão, fluir no critério que leve ao retorno do que a empresa busca, não é mesmo? É isso. E não adianta se iludir, as empresas querem cada vez mais trabalhar com menos funcionários e mais qualificados. Sim. Então aí depende de onde tu quer ficar. Tu quer ficar no cara menos qualificado, a tua empregabilidade vai diminuindo ao longo do tempo. Perfeito. Então o dinheiro está na inovação, não é na atividade de repetição, não adianta. Pessoal, o que o Carlos está falando aqui é tão importante. Sem a educação correta e aplicada, você não evoluirá. Não existe mágica, não existe caminho curto. Você tem que investir em conhecimento, tem que se esforçar, buscar referências, como o canal do Carlos, Ser Logístico, os programas que ele nos oferece aqui. Então, quero agradecer imensamente, desejar sucesso para o Carlos, que eu sou fã do Carlos, eu desejo muito sucesso para você, espero que a gente possa voltar a se ver novamente nas próximas feiras, ou quem sabe, nós ficamos em Guarulhos, em algum momento você nos visitar por lá. Sem dúvida. Eu agradeço o convite, estou disponível, a gente está sempre fomentando o conteúdo, o nosso papel é esse, meu mote de vida é esse, meu legado é esse, então não te esquece, tem uma expressão que eu gosto que é em inglês, que é long life learning, aprendizado contínuo sempre. Hoje em dia tu não consegue mais parar de estudar. Senhoras e senhores, Carlos Menchik, esse é o homem. Um abraço. Até mais, obrigado.